Vamos abrir em Lucas 6,38. Lucas 6,38. E diz aqui: Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Durante anos, já vai há alguns anos, eh, já vai mais de 30 anos, eu ouvi e li esta passagem, ouvi esta passagem. E chegou uma altura, talvez desde logo do princípio, eu comecei a fazer isto. Dai e ser-vos-á dado. E o que mais impressiona é que realmente funciona. Chegou uma altura que as coisas começaram a aparecer por causa daquilo que eu fiz. Eu dei carros e eu recebi carros. Eu dei dinheiro e recebi dinheiro. E o que é mais impressionante é que a palavra de Deus funciona. E o que Deus nos tenta nos mostrar a nós é que funciona. Agora, eu quero que você, não, eu quero que você faça primeiro o que diz antes de Lucas 6,38. Veja aqui, anda um pouco mais para cima. Veja no 35. É só um pouco mais para cima. Lucas 6,35. E diz: Amai os vossos inimigos. Fazei o bem. E emprestai sem nada esperar. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até com os ingratos e maus. Muitas pessoas pensam que emprestar, quando diz aqui, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar. E a pessoa pensa, não, então vão emprestar e não espero receber de volta aquilo que emprestei. Não é isso. Na altura emprestava-se dinheiro a juros. Nesta altura, era muito, e a Bíblia fala sobre isso em várias passagens, ahm, em que emprestavam dinheiro com juros e depois receberam os juros do dinheiro que emprestaram, mais o dinheiro que emprestaram. O que está aqui a dizer é que você tem que ser igual ao Pai. Eu vou voltar a ler. Amais, pois, os vossos inimigos. Fazer bem ao que fazer bem. E emprestai sem nada esperar. Será grande o vosso galardão. Sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até com os ingratos e maus. Sede, depois, misericórdios, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. E depois no versículo 38 diz: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão a vós. O que é que nós devemos fazer na nossa vida? Ainda ontem falava com uma pessoa e eu dizer para ler a Bíblia. Ler a Bíblia. É algo mais importante que nós devemos fazer. Melhor que qualquer outra coisa. Nós até podemos ler
livros sobre a Bíblia, glória a Deus, e há livros muito bons, de autores muito bons. Mas se você quer a bênção na sua vida, leia a palavra de Deus. Você vai ver que há coisas que você pode estar a fazer, que eu posso estar a fazer, que estão erradas. E então nós reconhecemos isso, nos arrependemos perante Deus e pedimos ajuda a Ele para nos mudarmos. Só Ele tem a capacidade de nos mudar. Só Ele. Então vamos semear em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Temos semear no Teu reino, Senhor, e confiar em Ti. Sabemos que de nada vamos ter falta, porque a Tua palavra assim o diz. Dai e ser-vos dado. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então podemos sentar. Hoje é dia de Santa Ceia e vamos abrir a palavra de Deus em 3 de João 1:1. 3 de João 1:1. Terceira de João 1:1. O título da mensagem é Saúde. E eu quero-vos mostrar eu quero-vos mostrar eu quero-vos mostrar aquilo que Paulo não, que João escreve ao presbítero Gaio. Então em terceira de João, portanto há 1 de João, 2 de João, 3 de João, capítulo 1, só tem um capítulo também, mas pronto, capítulo 1, versículo 1. O presbítero, presbítero, ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem todas as coisas, que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Paulo acabou de dizer ao presbítero Gaio, as cartas que escreveu ao presbítero Gaio, a dizer que desejava que ele tivesse saúde, mas que também fosse bem a sua alma. Não é por acaso que ele escreveu isto. Porque existe algo que nós devemos de cuidar. E o que é que nós devemos de cuidar? Da nossa alma. Da nossa alma que nós devemos cuidar. Devemos ter cuidado com a nossa alma. Pai, eu te peço em nome de Jesus que eu fale a tua vontade e unicamente a tua vontade e não fiques distraído com todas as coisas que estão a acontecer à minha volta no nome de Jesus. Amado, desejo que te vá bem todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. É da vontade de Deus que nós cuidemos da nossa alma. O que é que você está a receber? O que é que você está a ver? O que é que você está a deixar entrar na sua alma? Vai influenciar
sua vida. O que é que eu quero dizer com isto? Se você continua a deixar entrar dentro de si rancor, sua alma vai ficar rancorosa. E você vai começar a expelir cá para fora o que você tem dentro da sua alma. Você tem que ter cuidado com tudo o que ouve, com as pessoas com que você dá, com aquilo que está a acontecer à sua volta. Quando há coisas muito más a acontecer à sua volta e você não tem forma de se livrar, o que é que você tem que fazer? Tem que fazer com que carregue mais da palavra de Deus, carregue mais das coisas de Deus, busque mais a Deus do que aquilo que não presta que está a acontecer à sua volta. Você tem de cuidar da sua alma. A palavra de Deus diz em Provérbios que para nós fugirmos do homem iracundo, daquele homem que está cheio de raiva, de revolta. Porquê? Porque nós vamos ser contaminados por as palavras dele, por a forma de viver dele. Muitas das vezes passam filmes em televisão e filmes, noutras coisas, internet e tudo mais, passam filmes que muitas das vezes acontece e o que acontece é que matam-lhe a família e depois ele começa num processo de vingança. Ouça, você tem que perceber que isso não é bom. Não é bom para a sua vida. Porque senão você começa a ver as injustiças que existem no mundo e começa a dizer, não, tem que haver justiça. Deus tem que fazer justiça em relação a esse homem. Ele tem que fazer justiça em relação... As pessoas estão a fazer coisas más. Deus tem que fazer alguma coisa. Entenda uma coisa. Para Deus, pecado é pecado. Assim como um buraco é um buraco, mas não existe meios buracos. Um buraco maior ou mais pequeno. Existem pecados maiores ou mais pequenos. Mas todos têm o mesmo nome, pecado. E se você, por um motivo qualquer, não perdoa alguém, ou você tem alguma palavra menos boa para com alguém, o que é que vai acontecer? Você está a pecar perante Deus. Então, e Deus vai julgá-lo assim também? Como você quer que julgue os outros? Não, mas o pecado que ele está a fazer é maior. Mas é você que julga? Nós acabamos de ler há bocado, não julgueis para que não sejais julgados. Falaram-me sobre coisas que não concordavam e que em relação a isto, aquilo e aquilo outro e não sei o quê, e eu virei-me e disse, desculpe, mas eu não quero saber nada disso. Eu não quero saber. Eu quero saber como é que eu estou com Deus. Cada um vai dar contas de si mesmo a Deus. Eu quero saber como é que eu estou. Isto é o que me preocupa mais. Como é que eu estou com Deus. Porque é aquilo que você tem que se preocupar. Não se tem que preocupar se A ou B ou C fez aquilo errado, deixou de fazer aquilo errado. Ouça, deixe isso para os outros. Deixe isso para Deus. Entregue isso nas mãos de Deus. Se você está a ver alguma coisa errada que está a acontecer na sua vida, busque ao Senhor. Ore. Era por isso que ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, que Ele tudo fará. Não tente fazer julgamento para as suas próprias mãos, porque não vai resultar. Você vai fazer mal à sua saúde. Está a entender? Então e veja como você anda com Deus. Deixa o resto para com Deus. Pega o teu caminho ao Senhor. Vamos deixar as coisas para que Deus decida em relação a cada pessoa, porque Ele sabe o que se passa com cada pessoa melhor do que você sabe. Se você for a saber, se calhar, o que se passa na vida dessa pessoa, você iria dizer, pois, agora realmente
realmente percebo porque é que é as suas reações. Nós não sabemos tudo. Acredita em mim. Não sabemos. Então, mas quando essas coisas afetam a nossa vida, aí há circunstâncias. Se você tiver em autoridade no local, se está a ser prejudicado em alguma coisa, você tem que falar e tem que corrigir as coisas. Mas caso você não esteja em autoridade, o que é que deve fazer? Orar. Orar ao Senhor. E Ele fará o melhor para si. Jesus disse: sem Ele nada podemos fazer. Pensa bem, sem Deus, sem Jesus na nossa vida, não podemos nada podemos fazer. Muitas das vezes tentamos fazer coisas sem Deus. Agimos por nossa conta própria, aceitando e acreditando que estamos a fazer o que é correto. Não sabendo nós, muitas das vezes, o que é correto. Entenda que nós temos que andar sempre com Deus. Mas eu quero-vos continuar a falar sobre a alma. Quero que vamos abrir o ciclo Efésios 2:2. Efésios 2:2. Estamos perto. Efésios 2:2. Eu quero mostrar como é que você andava antes de ter Cristo. Eu penso que está a gravar, correto? Está a gravar. Eu quero que você entenda como é que era sem Cristo. Em Efésios, Paulo escreve à igreja de Éfeso e explica-lhes a eles como é que eles andavam. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Você, antes de aceitar Jesus, você estava nesta atitude. Mas quer dizer que depois de aceitar Jesus tudo mudou? Muita coisa mudou em si. Houve um novo nascimento, mas agora você tem que alimentar quem você quer que cresça em si. Ou você continua a alimentar a sua natureza velha, ou alimentar a natureza nova. Isto quer dizer, você tem que se alimentar da palavra de Deus para se encher, compreender como atuar neste mundo. Ainda na sexta-feira eu falava e dizia que se voltasse a trabalhar, algumas atitudes e aquilo que acontecia às vezes a mim durante a noite, eu iria-me começar a rir perante as pessoas, quando me tentavam ameaçar, que me fizeram várias vezes. Porque eu, dentro de mim, estava a pensar, tu não conheces o meu Deus. E esta atitude é aquela que nós temos que ter perante a vida. Não importa o que esteja a acontecer, não importa o que nos estão a fazer. Importa o tamanho de Deus que você tem na sua vida. Porque esse tamanho de Deus vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. À medida que você mais crê em Deus, mais Ele cresce em si. Menos você se preocupa com tudo o que acontece à sua volta. Entenda uma coisa, há coisas que acontecem a pessoas, você não sabe porquê. Você, perante o que está a ver, acha uma injustiça. Ouça, você não sabe porquê que está a acontecer. Você não sabe o que é que essas pessoas fizeram. Você não sabe o que é que os pais delas fizeram. Então, é uma injustiça? É mesmo? Hoje tive um sonho. Não foi um sonho bom.
Quando acabei de sonhar, eu tive que estar a orar e a quebrar tudo aquilo e a mudar. Mas eu tenho que chamar a pessoa à atenção. Porque se continua a fazer o que está a fazer, vai haver consequências para a sua vida. Para a sua vida e para a vida dos seus filhos. E eu não quero isso. Quero bênção. Mas as pessoas têm que perceber como é que estão a andar. Porque eu acabei de vos ler na área financeira, tudo o que o homem semear, isso vai colher, não é? Dá e ser-vos-á dado. O que é que você está a dar aos outros? Boas palavras, más palavras? E quando falam torto para mim, o que é que eu devo fazer? Boas palavras. Você sabe que eu cheguei a deter, a prender pessoas, dando boa noite. E, no entanto, ele estava a fazer algo errado. E eu cheguei lá e disse boa noite. E depois coloquei-lhe as algemas. Ele veio detido para ser presente a tribunal. Porquê? Mas ele estava a fazer algo errado. E eu não sou o juiz. Só o detive porque ele fez algo errado. Ele é presente a tribunal e o juiz é que decide. Não sou eu. Eu não sou juiz. Nós temos que entender em que mundo vivemos. Nós temos que entender o panorama geral. Há coisas que acontecem a pessoas que você não sabe porquê. Você acha, mas porque era uma pessoa tão boa? Era. Era mesmo. Você sabia disso? Você tinha provas disso? Eu sou-lhe sincero, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Até nem mesmo de mim. Eu busco a Deus saber se estou a fazer o que é correto ou não. Se estou a agir corretamente ou não. Grande parte das vezes eu prefiro ficar calado. Mesmo às vezes perante circunstâncias onde estou a ser prejudicado. Prefiro ficar calado. Claro que tudo tem limite. Quando chega a uma altura de estar a ser prejudicado mais, aí falo. Mas normalmente eu fico calado. O que é que eu faço? Entrego o assunto ao Senhor. E cada vez que eu vejo isso acontecer, entregar o assunto a Deus, quase sempre fica resolvido. Quer dizer, nunca vi nada que eu não entregasse a Deus que não ficasse logo. Melhor dizer. Então, o que é que nós devemos fazer? Se nós éramos assim, como a Bíblia nos descreve, andávamos segundo os príncipes da potestade do ar, segundo o diabo, ser influenciado pelas circunstâncias, ser influenciado pelo que ele dizia, pelo que ele manifestava, pelos pensamentos que punha na nossa cabeça. Está errado. Eu lembro-me, eu na altura já era guarda noturno, tinha uma idade, eu na altura entrei com 21 anos, eu não sei se tinha 21 ou 22 anos, eu parei o meu carro à porta de casa dos meus pais, quando parei a carro à porta, deixei o rádio lá encaixado. E quando deixei o rádio lá encaixado, o que é que aconteceu? Eu, quando acordei, tinham-me partido o vidro do carro, tinham-me roubado o rádio. Eu na altura morava na casa dos meus pais, na Amadora, e eu então andei à procura lá, a tentar descobrir, a ver se descobria quem é que poderia ter feito aquilo. Não descobri, mas eu na altura não tinha Cristo no meu coração e eu dizia, eu já não quero o rádio, eu quero é a cabeça dele. Porquê? Porque era a minha forma de ser influenciado por tudo à minha volta. Que influência nós continuamos a receber? Influência de Deus, da sua palavra, ou a influência do que as pessoas dizem, do que as pessoas falam?
Muitas das vezes deixamos ir porque A disse isto, B disse aquilo, C disse aquilo, o outro disse aquilo, e nós ficamos tão cheios de coisas que não prestam que depois deitamos cá para fora daquilo que estamos cheios. Agora, se você estiver cheio da palavra de Deus, cheio das coisas de Deus, não há espaço para entrar algo na sua vida. Se você tiver um copo cheio de água e tentar lá meter outro líquido, o que é que vai acontecer? O outro líquido vai sair fora, não vai conseguir entrar. E por muito, por exemplo, que outro líquido, por exemplo, você tem um copo cheio de água e tenta lá meter um pouco de café, e o café vai tentar misturar e vai entrar um pouco lá e vai ficar a água turva. Mas se você continuar a meter a palavra de Deus, mais água vai entrar, mais renovado fico. E a água volta a ficar limpa. Então a sua maneira de pensar é a maneira de pensar de Deus. A sua forma de agir vai ser segundo a sua maneira de pensar. Não vamos andar segundo o curso deste mundo, segundo a influência das coisas que recebemos deste mundo. Há tipos de filme que eu não vejo. Há tipos de filme que eu recuso-me a ver completamente. E eu gosto de ver filmes. Mas há tipos de filme que eu recuso-me a ver completamente. Porquê? Porque eu sei que me tenho que me proteger. Porque senão eu fico revoltado. Não quero ficar revoltado com nada. Tenho que cuidar da minha alma. Então, o que é que devemos fazer? Vamos abrir em 2 de Coríntios 10. 2 de Coríntios 10. É 3. É isso mesmo. 2 de Coríntios 10, 3. 2 de Coríntios 10, 3. O que é que está aqui escrito? 2 de Coríntios 10, 3. Segunda de Coríntios 10, 3. Nesta carta, segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, explica que há uma forma de nós lutarmos. Segunda de Coríntios 10, 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Mas que fortaleza está Paulo a falar? No versículo 5 fala que fortalezas são. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento, todos os pensamentos, formas de pensar, a obediência a Cristo. Estamos prontos a vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência aqui à palavra de Deus. A palavra de Deus é um livro de conduta. E quando eu falo livro de conduta, não falo como aparece num sítio em que a mulher se deve vestir de uma determinada forma ou daquela forma. Não é disto que eu estou. Eu estou a falar uma forma de conduta, de maneira de pensar. Ouça bem uma coisa. Uma pessoa pode ir até à igreja, se comportar de uma forma completamente, mas lá dentro da sua cabeça existe toda a forma de pensar errada. Quando vê uma mulher, só pensa do que é que pode fazer com essa mulher. Não pensa noutra coisa. Vou-vos a dar um exemplo. Esse homem está a pecar perante Deus, mesmo fazendo tudo o que é correto aos olhos de toda a gente. Então, na sua alma, você tem que cuidar da sua. Tem que ter cuidado. Cuidado com o que você está a receber, o que é que lhe trazem, que informação lhe trazem. Muitas das vezes há pessoas que lhe trazem informações
só para você ficar mais revoltado com o que está a acontecer. Eu aprendi muito depressa que, eu volto a dizer, eu não sei o que é que se passa com as pessoas. Eu não sei o que é que elas fizeram. Você sabe o que ela semeou antes para estar a colher agora isso? É porque isto funciona assim. Você agarra e sabe de outra pessoa. Fizeram isto àquela pessoa e você, é uma injustiça, está errado. Você não sabe tudo. Mas depois fica revoltado com a circunstância. E porque se você está revoltado, começa a ter formas de agir de revolta. O que é que você está a semear? O que é que você espera colher? Eu não sou a favor de guerra nenhuma. Quando começou a invasão de... Estamos em 2023, portanto, quando começou a guerra, a invasão da Rússia à Ucrânia, eu orei. Senhor, guerra, faz parar tudo isso. Tu és capaz de quebrar o arco e fazer parar a guerra. Faz parar a guerra, Senhor. E a resposta de Deus foi: aqueles que são meus, eu vou protegê-los. Diz, e as outras pessoas? E o que é que elas andam a fazer? A palavra de Deus diz: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Você está a ouvir? Aconteceu imediatamente uma separação. Crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então eu não sei de mais nada. Eu lhe sei dizer o que a palavra de Deus diz. Eu lhe sei dizer que eu tenho que olhar como é que eu estou a andar. E que eu aconselho é que toda a gente faça o mesmo. Você vê algo que considera uma injustiça? Ora, entrega o assunto a Deus. Peça ajuda a Deus em relação a esse assunto. E larga o assunto. Você não vai resolver nada. Você só vai querer bênção para a sua vida, creio eu. Estar se envolver em questão. Ouça, eu vou-lhe contar. Tudo o que eu falo por experiência própria. Eu não falo por coisas que aconteceram a outros ou que eu li em livros. Embora possa ter lido uma coisa ou outra, mas eu tenho vivência. Eu vou-lhe explicar o que é que aconteceu comigo um dado dia. Ou antes, uma dada noite. Eu entrei nas bombas de gasolina para beber café e quando entrei nas bombas de gasolina houve um rapaz, um grupo, estava cá fora, um desses rapazes foi dentro como é que se chama, dentro das bombas de gasolina e roubou um pacote de batatas fritas. E foi lá para fora com o pacote de batatas. O empregado foi atrás. Porque o conhecia, porque coisa, não sei o quê, para ele parar com isso. O que é que eu fiz? Eu também fui. Depois estavam a tentar falar com o empregado e estavam a tentar bater nele. E sabe o que é que eu fiz? Eu intervi para evitar que batessem nele. Sabe o que é que aconteceu? Caíram todos em cima. Não caíram em cima de mim porque eu mantive-me em pé. Eu lembro-me que estava com um rádio grande que eu tinha na mão. Ainda estou para saber, eu estava em campo aberto, fui parar de costas para uma parede, não sei como, epá, ainda estou para perceber muito bem porquê, e perto de mais de 10 pessoas a dar-me pontapés, ou a tentar-me dar-me pontapés, e eu lembro-me que na altura cheguei a levar 2 socos.
Tudo porque eu meti numa circunstância onde não era chamado. Você muitas das vezes está a levar socos porque está-se a meter em coisas que não é chamado. Por isso é que eu digo, quando eu falo certas coisas, eu vivi. Mas não era justo. Eu não sei o que é justo. Não é? Eu não sei. Eu não sei. Eu aprendi isso já muito depressa. Eu não sei o que é justo. Eu não sei se é justo ou não o que está a acontecer à pessoa. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que nós temos armas poderosas. E as armas poderosas, sabe como é que começa? No versículo 3, 2 de Coríntios 10, 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Isto quer dizer que nós estamos em carne, vivemos na carne, não lutamos na carne. Não respondemos na carne, não nos revoltamos na carne, não falamos e fazemos isto ou aquilo na carne. Não. Versículo 4 explica, porque as armas da nossa milícia não são carnais. As armas que nós temos não são carnais. Não é por dar um soco, dar um pontapé, dar uma coisa, tentar resolver, apertar o pescoço a alguém ou não sei o quê. Não são carnais as armas que nós temos, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Poderosas em Deus. A nossa maior arma que nós temos é a oração. Oração. Tudo isto tem a ver com vivência. Eu tinha acabado de aceitar Jesus há muito pouco tempo. Eu devia ter 21 anos, 22, muito pouco tempo mesmo. Não, peço perdão. Eu aceitei Jesus com 25, portanto tinha 25 anos de idade. Foi depois dos 25. Tinha para aí 25, 26 anos. Não devia ter mais. Eu, na altura ainda não era casado. E lembro-me perfeitamente que estava a dar os primeiros passos de andar com Cristo. E eu vi duas pessoas a lutar. Embora eu tivesse entrado no guarda noturno aos 21 anos, aos 25, já tinha 4 anos, já tinha algum conhecimento de como é que as coisas se faziam. E eu entrei na praceta, vi as pessoas a lutar, não parei logo o carro, dei a volta ao carro, virei o carro, para dar tempo para quê? Para eles descansarem mais um pouco. E quando estavam mais cansados, eu ia lá. Eu dei a volta ao carro, saí da porta do carro e quando ia agarrar o cacetete, Deus disse-me, não é preciso. Não é preciso. Não. Eu tenho que levar o cacetete. E agarrei e levei o cacetete na mesma. Estando a 2 metros deles, eles pararam e sentaram-se no chão. Eu fiquei de boca aberta. Nunca vinha... já tinha alguns anos isto. E já tinha anos. Já tinha visto lutas e tudo mais. E sei que não é assim. Que não param instantaneamente e sentam-se no chão. As pessoas, quando estão a lutar, a raiva que eles têm é tão grande que eles ficam cegos. Não veem nada. Portanto, o que aconteceu, eu fiquei de boca aberta. Não foi preciso cacetete, não foi preciso nada. A 2 metros deles, eles pararam e sentaram-se. Quer dizer o quê? Deus é poderoso para poder mudar tudo à nossa volta. Se nós confiarmos. Não precisamos de atuar. Não precisamos, às vezes, de dizer nada. Ele faz tudo porque nós estamos a confiar nele. Como ele fez isto, ele podia ter feito noutras circunstâncias quaisquer. Em qualquer outra coisa. E eu vi, a partir desse dia, que Deus era muito mais poderoso do que alguma vez eu imaginava. Que ele podia atuar em circunstâncias onde eu nem sequer pensava. Foi a partir daí que eu mais e mais eu buscava a Deus. Eu, na altura, por causa das capturas que eu tinha feito, ia durante o ano, ia várias vezes a tribunal. E eu disse, Senhor, eu estou farto disto, já chega. Tenho que acordar cedo, tenho que ir para o tribunal.
E depois é uma chatice, às vezes não fazem o tribunal, eu tenho que voltar outra vez. Epá, senhor, faz-me parar com isso. E o que é que ele fez? Ele fez-me parar. Pararam problemas na minha zona, pararam as idas a tribunal, porque já não havia problemas, eu já não prendia ninguém. Tudo eu orei, eu busquei a Deus. Agora imagina, será que você, sua vida, não pode fazer? Porque as armas da sua milícia, das armas que nós temos da parte de Deus, são poderosas para destruir todas as fortalezas, para destruir toda a forma de pensar errada. Deus o quer ajudar. Mas você tem que agarrar e separar-se completamente deste mundo. E separar-se quer dizer que você vai deixar de andar neste mundo? Não, não é isso. Mas o que está a influenciar, tem que ver, e tem que ver. Ouça, eu sou bombardeado. Eu sou bombardeado todo o dia, enquanto estou a trabalhar, a falarem de coisas erradas, de coisas que não estão certas, de coisas que não estão a funcionar, de coisas que não estão... Sou bombardeado o dia todo. No entanto, eu continuo a dizer, Deus é para mim, ninguém pode ser contra. E Ele é que me tem abençoado, Ele é que me tem trazido a área financeira, me tem abençoado financeiramente e vai continuar a trazer o nome de Jesus e cada vez mais, no nome de Jesus. Eu declaro que a minha boca é o que eu tenho. Eu não vou falar que isto ou aquilo que não está a funcionar, porque eu nunca vou falar isso. Nunca vou falar isso. Nunca. Eu nunca vou falar que estou com falta de saúde ou que eu estou com este problema. Nunca eu vou falar. Eu vou falar que sempre que estou curado. Sempre estou curado. Porquê? Tudo o que o homem semear, é isso que vai colher. E da minha boca só sai bênção. Da minha boca só sai bênção. Não, mas já houve alturas em que você teve que ser mais ríspido em algumas atitudes. Já. Tive que fazer porque eu estou em autoridade. E tem que meter correção e tem que ser da forma que eu quero. Mas isso não é ser muito ríspido? Não. É que eu tenho que prestar contas a Deus da minha vida. A Deus. Eu vou-te contar uma coisa. Quando nós começámos, nós vários, começámos o meu ministério que eu tenho atualmente, a igreja que eu tenho atualmente, eu pensei assim, não, nós vamos reunir-nos todos, vencíamos, vamos reunir todos, vamos falar, vamos decidir, e decidirmos todos em conjunto, de forma unânime, vamos fazer isso. Isto era o que eu pensava. E Deus sabia os meus pensamentos. E Ele uma vez virou-se para mim e disse-me assim, tu podes fazer isso, podes fazer como quiser. Mas entenda uma coisa, a responsabilidade eu vou pedi-la de ti. Eu disse, vais pedi-la de mim? Sim, vou pedi-la de ti. Então se vais pedir de mim, já não é segundo o que o grupo quer, é conforme eu quero. Isto já não é uma democracia, é uma teocracia. Porque eu é que vou dar contas do meu ministério a Deus, então tem que ser da forma que eu quero. Eu quero que você entenda uma coisa. Você está a andar com Deus. Você está a andar com Deus. Nós somos bombardeados com muita coisa o dia todo. Com muita coisa. Eu estou-me a lembrar de uma coisa que às vezes eu ouço. Não tem lógica nenhuma, mas ouço. É a pessoa agarrar e eles têm isto, e têm aquilo, e têm aquilo outro. Quando eu ouço isso, eu fico, meu Deus. Tiago 3,14.
Vamos lá abrir em Tiago 3,14. Porquê é que é importante nós lermos a palavra de Deus? Para nós identificarmos coisas. Identificarmos coisas. Eu lembro-me uma vez de ir numa reunião e começaram a falar. E começaram a falar de adultério. E quando falaram em adultério, eu, imediatamente dentro de mim, fiz assim: não, isto não é para mim. E agarrei e quase que fechei uma gaveta. Não, isto não é para mim. E Deus chamou-me a atenção que não é assim que eu devia de fazer as coisas. Eu devia de ouvir e prestar atenção. É assim, mas, Senhor, eu não vou adulterar. Mas se estiveres preparado, vais saber identificar as coisas antes que tu apareças. Muitas das vezes a pessoa pode ficar envolvida sem querer estar envolvida e acaba por se deixar andar numa circunstância por causa disso. Porque pensava que a ele não acontecia. Isto quer dizer que nós devemos ter cuidado em todas as áreas da nossa vida. Não, mas eu não faço isso. Eu não quero que você possa estar a fazer ou não. Mas você tem que ter cuidado, porque às vezes você pode ser empurrado por uma circunstância em que você não quer estar. Mas se você identificar, vai ver todos os pontos e vai poder saltar antes. Veja o que é que tens aqui. Tiago 3,14. Mas tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terreno, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Eu lembro uma vez estar na igreja e estávamos a ouvir falar sobre vários assuntos, estávamos numa reunião de trabalho da igreja e eu de repente veio-me inveja contra uma pessoa, por causa de uma pessoa que ela tinha isto, tinha aquilo, tinha determinado departamento dentro da igreja e eu não tinha. E eu, quando vi aquilo, eu disse: o que é isto? Isto não é de mim. É um pensamento que vem à minha cabeça. Sabe o que é que eu comecei a fazer? Imediatamente eu não aceitei esse pensamento, imediatamente expulsei esse pensamento e comecei a orar por essa pessoa, a abençoar essa pessoa. Eu abençoava essa pessoa em nome de Jesus. O que é que aconteceu? Desapareceu. O sentimento de inveja desapareceu. Eu vou-lhe dizer que o sentimento de inveja é um espírito. É mesmo um espírito. É um espírito que tenta influenciar a pessoa. E se a pessoa aceita e começa a falar realmente contra e dizer realmente é verdade, isto não está certo, uns com muito, outros com pouco, e não sei o quê, você está a deixar o espírito entrar na sua vida. Então começam os problemas. Mas se você não ler, não identifica as coisas que podem vir de mal à sua vida. E pensa, não, isto não tem maldade nenhuma, não é maldade nenhuma, não estou a fazer nada de errado. Não. Mas tendo amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não os glorieis, nem mintais quanto à verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra. Quer dizer que a pessoa que está a sentir isto é do diabo? Não, não é do diabo. Mas você deixou entrar dentro de alguma coisa que não presta. E você tem que identificar, tem que perceber, e perdão a Deus, e afastar-se disso. Você está a perceber? O que me importa a mim que os outros tenham aquilo, ou que outro, ou que outro. Durante anos e anos,
Eu soube de informações de colegas meus que recebiam 3 vezes mais que eu. Dito pela própria boca deles para comigo. Nunca partilhei essa informação com ninguém. Nunca. Mas, o que é que eu sempre disse? Glória a Deus. Olha, eles que tenham muito, porque a mim nunca me vai faltar. É coisa a dizer. Sempre disse isso. Você pode dizer, então, mas não trabalhavam todos no mesmo? Pronto, mas uns estavam a ser mais abençoados que outros. E o que é que eu tenho a ver com isso? Fora isso, noutros lados, então, e aquilo e aquilo outro, não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Eu tenho a ver como é que eu estou com Deus. É mais importante eu estar bem perante Deus do que ter dinheiro. Porque o dinheiro não vai trazer salvação. O dinheiro não me vai trazer bênçãos à minha vida. E bênçãos, quando eu falo de bênçãos, não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com tudo. Uma casa abençoada, com paz, com harmonia. Bênçãos têm a ver com tudo na minha vida, com bênçãos de saúde. Tem a ver com tudo. E eu quero estar bem com Deus. Eu quero andar com Deus. Por isso a importância de nós lermos a palavra de Deus para identificar, porque infelizmente às vezes somos levados por influência, por isto, pela vida que levamos na carne. Às vezes somos levados a pensar isto ou aquilo de A, B ou C, e nós temos que identificar e agarrar e tirar da nossa vida isso. E quando aceitei Jesus, para mim, toda a gente que andava na igreja tinha uma orelha na cabeça. Toda a gente era santa. Até que Deus começou-me a mostrar que realmente quem vai aos hospitais são 2 tipos de pessoas. Aqueles que trabalham lá e aqueles que estão doentes. Eu realmente não percebia que grande parte das pessoas que estavam a entrar na igreja estavam doentes e precisavam de ajuda. Até mesmo às vezes aqueles que trabalhavam lá. O que é que eu digo que inveja é um espírito? Eu vi-o. Deus permitiu que eu vi. Até não houve uma altura que o pastor, onde eu estava, selecionou várias pessoas para que essas pessoas fossem a orar num sítio à parte. Quando entramos lá para dentro, passado um pouco, nós estarmos a orar, eu vi o Espírito entrar. Eu até sei de quem veio. Eu tive de estar a quebrar, a orar e a quebrar com que tudo isso fiz, que juntávamos toda a gente e viramos, vamos orar em relação a isto, e orámos todos e quebrámos toda a maldição. Será que eu me dirigi à pessoa que fez isso? Não. Primeiro, não tinha autoridade para isso. E segundo, a pessoa tem que ouvir. Porquê? Porque o que vai acontecer é que a pessoa que deixa isso acontecer, sua vida vai começar a receber problemas e a ter problemas. Porque o diabo é muito mau pagador. O que é que ler a palavra nos ajuda? A identificar os problemas. Não nos outros, nós. Por isso é que ela é comparada muitas das vezes a um espelho. E o que é que a gente faz quando olha para um espelho? Vemos a cara das outras pessoas? Não, vemos a nossa cara. Vemos o nosso corpo quando estamos a olhar ao espelho. Então, ao lermos a palavra de Deus, devemos de ver em nós algum caminho mau. O próprio David dizia isto: Senhor, procura em mim, vê se em mim algum caminho mau. É? Deixa-vos mostrar uma coisa. Salmos 37. Não, peço perdão. Salmos 73, 1.
73:1. Desculpem. Salmos 37 fala outra vez sobre cuidado para não te indignos por causa daqueles que prosperam. Salmo 73:1. Salmos. Para você entender, Davi agarra, fala estas palavras. Vejam o que é que ele fala. Salmo 73:1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Agora vejam o que é que ele diz dele próprio. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Ao ver a prosperidade daqueles que se desviam de Deus. O próprio Davi reconheceu os seus erros, reconheceu e escreveu. Eu quase que escorreguei. Quanto a mim, versículo 2, Salmo 73:2. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Quase me desviei. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, ao ver aqueles que prosperam e estão a fazer coisas erradas. E o que é que nós temos a ver com isso? Ele disse, o próprio Davi disse. Sabe porque é que Deus desgostava de Davi? Não era por ele ser perfeito. O rei Davi nunca foi perfeito. Ele amava a Deus, como todos nós amamos. Ele servia a Deus, buscava a Deus, mas ele reconhecia os seus erros, se arrependia e mudava. Isso é que Deus amava nele. Está aqui, ele reconheceu. Ele reconheceu que ele tinha inveja. Mas ele disse, quase caí. Quer dizer que ele mudou. Ele se arrependeu. E é isto que Deus quer de nós, porque Ele sabe que todos nós somos pecadores. Todos nós, infelizmente, fazemos coisas erradas. Mas o que é que fazemos com isso? Pedimos perdão a Deus, nos arrependemos e mudamos. E quando não conseguimos mudar, quando continuamos a ver que está errado o que estamos a fazer, Pai, ajuda-me. Preciso de mudar. Você não imagina o que é que você faz quando diz isto. Estas pequenas palavras. Senhor, ajuda-me. Tira isto de mim. Você não... É uma explosão. Eu sei que ele já fez isso na minha vida. Nós estamos a dar autorização a Deus para mudar o nosso caráter. Ele vai fazer isso. Glória a Deus que ele faz. Glória a Deus. Lembro-me que eu não sei o que é que eu orei. Mas eu lembro-me que na altura, muito antes de eu casar, talvez um ano antes de eu casar, ou mais, eu gostava de uma rapariga, amava. Deitei-me na cama. E no outro dia, quando me levantei, não sentia nada. Nada. Deus me tinha arrancado de mim todo o sentimento de amor que eu tinha por essa pessoa. E eu fiquei literalmente de boca aberta. Eu lembro-me na altura até fui falar com o meu pastor a falar sobre isso e dizer, glória a Deus, eu não sinto nada por ela. E Deus, para me provar que eu não tinha sentido nada por ela, sem querer liguei para ela, mesmo sem querer, liguei para ela e ela convidou-me para jantar e na altura estava a falar comigo, como tínhamos tido um relacionamento de algum tempo, ela estava-me a contar problemas que estava a ter com o namorado atual para mim. E eu estava a ouvir aquilo e não sentia nada. Nada. O último jantar que eu tive com ela e nunca mais a vi, já vão
30 e muitos anos. O que é que eu quero dizer? Quando nós dependemos de Deus, tudo muda. Quando nós acreditamos em Deus, tudo muda. Quando nós dependemos de Deus, a tua vida deixou de estar na maldição e passou para a bênção. Quando nós agarramos nesta palavra e a colocamos dentro de nós, na palavra de Deus, e a colocamos dentro de nós, e olhamos para ela, e não olhamos para ela, não, isto realmente é a ver com aquela pessoa. Não, vamos ver se é em relação a nós. Ver se há algo errado em nós. Estamos a fazer algo errado. Não estamos a fazer algo que não é como deve ser. Ao lermos esta palavra, eu quero que você entenda. Eu estou a falar sobre isto, mas eu estou no mesmo patamar que cada um de vocês está. O que é que eu quero dizer com isto? Deus me chama a atenção. Deus me repreende. Eu há pouco tempo fiquei revoltado. Há pouco tempo, quer dizer, não foi há pouco tempo, foi há algum tempo atrás. 2 meses, 3 meses talvez, atrás, eu estava chateado em relação a uma determinada pessoa. Eu conheço a palavra de Deus. Como conheço a palavra de Deus, sei que tenho que perdoar. Até eu disse assim, eu perdoo esta pessoa. Porque eu conheço a palavra de Deus. Mas dentro de mim eu não estava a perdoar. Deus virou-se para mim e disse-me assim, mas perdoas mesmo? Eu respirei fundo, baixei a minha cabeça e disse, tens razão, Senhor. Eu perdoo-se. Deus conhece o nosso mais íntimo. Você pode enganar o mundo inteiro, mas Deus você nunca vai conseguir. Um dado homem e a igreja era um exemplo para todos dentro da igreja. No seu comportamento, na sua atitude, um verdadeiro cristão, em pleno sentido da palavra. Um homem que não dizia uma palavra mal, um homem que tinha um comportamento exemplar, ajudava as pessoas, um homem de Deus, um cristão mesmo, a sério. Mas houve um dia que um pregador foi lá. Falou sobre aceitar Cristo no coração. Ele foi tocado e foi à frente. Toda a gente ficou de boca aberta. Ele foi aceitar Jesus. Ele foi aceitar Jesus. Até mas ele não tinha Jesus no coração. Até ele era um exemplo para todos nós. Ele nem sequer tinha. Ser uma boa pessoa, ter um comportamento exemplar, mas não tem Jesus no coração, vai direito para o inferno. Não é o seu comportamento na igreja e perante as outras pessoas ditam o que você é. O que dita o que você é o seu comportamento perante Deus. Porque Deus sabe o que você faz em oculto. Sabe tudo o que está a acontecer na sua vida. Sabe as respostas que você está a dar. Sabe os pensamentos que você está a ter. E isso você não pode esconder de Deus nunca. Davi diz, eu poderia subir ao mais alto monte e tu lá estás. Poderei descer ao mais baixo de tudo e tu lá estás. Não nos podemos separar de Deus. Mas também não podemos esconder nada dele. Não conseguimos. Então,
que eu aconselho é você reconhecer naquilo que errou, pedir perdão a Deus e começar um processo de mudança para que você possa ser abençoado. Peça saúde para a sua mente, para a sua alma. E então a raiva, a revolta, tudo isso desaparece. Porque você passou de um processo para cura. E então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração. Eu volto a dizer, eu gostava de fazer tudo bem. Porquê é que você acha que eu cada vez que começo uma reunião, cada vez que eu oro com alguém, porquê é que você acha que eu faço o que eu faço? Eu digo sempre, Pai, te peço perdão por tudo o que eu fiz. E eu perdoo todas as pessoas. Porquê é que você acha que eu faço? Porque eu sei, infelizmente, eu erro. Mas só assim posso andar com o coração. Só assim as bênçãos podem vir à minha vida. Só assim. Porque eu estou a depender dele. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nada podemos fazer sem ele. Nada, nada, nada. Então vamos agarrar. Fazer mudança nos nós. Quer dizer que estamos sempre a errar. Não, mas há alturas nós sabemos que erramos. Se você não está a notar como é que você está a falar em relação a alguns assuntos, os telemóveis têm a capacidade agora de poder ter um gravador grave com você. E depois vai ouvir, você vai ficar de boca. Porque eu fiquei. Por isso é que eu tenho muito cuidado com o que eu falo. Muito cuidado. Eu não quero problemas para a minha vida, nem quero criar problemas a ninguém. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, não. Eu vou pedir ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Amém. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos dizer, Pai, tu me conheces, sabes quem eu sou, o que eu faço. Peço perdão pelos meus erros. Ajuda-me. Preciso de ti. Preciso mesmo de ti. Ajuda-me a mudar. Quero estar contigo. Eu quero andar contigo. No nome de Jesus. Preciso de ti. Preciso mesmo. Ajuda-me, Pai. No nome de Jesus. Amém. Vamos buscar então Santa Ceia. Vou abrir em 1 Coríntios 11, 23. E vou ler a carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntio, ensinando-os a tomar a Santa Ceia. Ele diz, porque eu que recebi do Senhor, eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei isto.
é o meu corpo partido entre vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seria. Pai, eu abençoo este cálice, abençoo este pão em nome de Jesus. Vamos distribuir para os nossos irmãos. Santo, 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 ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos: Santo, Santo. Ó Deus Altíssimo, levantemos. Pai, agora tomamos o pão, Senhor, símbolo do corpo de Jesus. Ele derramou por nós o seu corpo. Ele que foi crucificado em nosso lugar, levando os nossos erros, os nossos pecados. Por isso, hoje, perante Ti, nos lembramos de tudo o que Ele fez por nós. Tomamos este pão, Senhor, memorial, perante Ti. Em nome de Jesus. Pai, agora perante Ti, levanto o cálice, símbolo do sangue de Jesus derramado por mim. Desta aliança, que é uma aliança eterna feita entre Ti e mim. Uma aliança que eu renovo sempre, cada vez que tomo a Santa Ceia. Que me lembro do que é que Jesus fez por mim. Lembro-me o preço que Ele pagou, o alto preço que Ele pagou. Eu renovo esta aliança. Manda este cálice. Que eu quero estar contigo. No nome de Jesus. Obrigado, Pai. E te dou toda a honra e toda a glória. Só Tu és digno. Obrigado por permitir Jesus ir em meu lugar à cruz. Obrigado, Jesus, por tomares o meu lugar. E obrigado, Espírito Santo, por dirigires a minha vida e me ajudares. Em nome de Jesus. Muitas bênçãos. Boa semana.